Bom dia! Hoje nós estamos indo para o nosso quarto dia de uma vida com propósito. E hoje nós vamos falar sobre criados para ser eternos. Você já se parou alguma vez para pensar por que a gente pensa tanto em ficar tanto aqui? Porque nós temos nós fomos criados para ser eternos. Então vamos começar lendo Eclesiastes 1:11, que vai nos dizer: Deus tem cultivado a eternidade no nosso coração. Então, quando Ele nos criou, Ele colocou no nosso coração que nós fomos criados para ser eterno. Nós não estamos aqui de passagem, né? Nós estamos aqui neste mundo de passagem. Nós temos a mente eterna, nós temos um cérebro que tem na nossa mente a eternidade, porque Deus colocou isso no nosso coração. Esta vida aqui não é tudo que nós temos, né? Não é tudo que nós temos, né? Isso aqui não é o fim, né? Não é o fim, ela é um começo, né? O que nós vivemos aqui é um ensaio para a nossa eternidade. Vamos ler em 2 Coríntios 5:1, que vai nos dizer: sabemos que se esta nossa tenda, nossa casa terrena, for destruída, temos um edifício da parte de Deus, uma casa eterna no céu, não feita por mãos humanas. Então, Ele tem preparado para a gente usar o nosso edifício eterno. Então, assim, o que nós vivemos aqui é passageiros. O Senhor nos colocou aqui para nos preparar para a eternidade, né? Então, assim, se a vida nos oferece muitas opções, aqui na vida terrena nós temos muitas opções. A gente fica na dúvida do que escolher para fazer, do que escolher para ser, porque a vida nos oferece muitas opções. Mas na eternidade a gente só tem 2 opções. Ela só nos oferece 2, né? Ela nos oferece o céu e o inferno. Nós temos essas 2 opções. A eternidade nos oferece 2 opções. Aqui nós temos várias, mas a eternidade nos oferece 2. E o nosso relacionamento com Deus aqui, o nosso ensaio aqui, vai determinar como vai ser o nosso relacionamento com Deus na eternidade. Se vai ser um relacionamento que vai nos aproximar de Deus, ou se nós estamos criando um relacionamento para estarmos afastados de Deus, né? Se a gente tem aprendido com Jesus, né, o Filho de Deus, se nós temos aprendido com Ele como amar, perdoar, né? Então a gente precisa aprender com o Filho de Deus, com Jesus. Se a gente tem aprendido essas coisas com Ele, com tudo que Ele tem, que Ele tem nos ensinado sobre eternidade, a gente está se aproximando de Deus. Mas se a gente não tem buscado, a gente não tem aprendido com Jesus, a gente está se afastando de Deus. O nosso relacionamento com Deus não está sendo criado como deveria ser, né? Existem 2 tipos de pessoas. Vamos ver em qual você se encaixa, qual que eu me encaixo. Existe aquela pessoa que diz: seja feita a tua vontade, Senhor. Ou você é aquela pessoa que Deus vai dizer: seja feita a sua vontade. Que tipo de pessoa você tem sido? Aqui diz: seja feita a tua vontade, Senhor. Ou aqui o Senhor diz: seja feita a tua vontade. Quais vontades têm sido prioridade em sua vida? A vontade de Deus ou a sua? Né? Temos que parar para pensar nisso. Qual tem sido a vontade que tem feito mais em nossa vida? A de Deus ou a nossa? Como tem sido a nossa vida? Quanto mais próximo de Deus a gente está, mais da eternidade a gente sabe.
E mais as coisas, quanto mais próximo de Deus a gente fica, mais as coisas terrenas, as coisas aqui da terra, elas nos fazem menos sentido para a gente. A gente se apega a menos às coisas terrenas. Então, assim, quanto mais próximo de Deus, mais você procura conhecer a Deus, quanto mais você busca a Deus, quanto mais você procura saber das coisas terrenas, mais você passa a dar tanto valor às coisas terrenas. Você passa a dar valor às coisas eternas, que é aquilo que a gente tem. A gente quer ser eterna, a gente tem a mente que a gente não quer morrer, a gente não quer deixar, mas nós temos essa mente porque o Senhor colocou em nós, mas a eternidade não é aqui. Só que a nossa mente não é trabalhada para isso. A nossa mente acha que a gente tem que viver eternamente aqui na terra, mas não é aqui. A eternidade é ao lado do nosso Criador. Quando nossos olhos conhecem mais as coisas terrenas, a nossa visão muda. A nossa visão muda e a gente passa a dar valor mais às coisas terrenas. Vamos ler Filipenses 3:7, que vai nos dizer: antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes, mas agora considero sem valor algum, por causa do amor do Cristo em mim e por causa do amor de Cristo, do que Ele fez por nós, do que Ele fez por mim, do que Ele fez por você. Então, assim, quando a gente olha para Cristo e vê o que Ele fez por nós, as coisas aqui, a gente não passa a dar tanto valor. Porque tem um propósito do Cristo ter morrido na cruz por mim, por você. Tem um propósito. Então, dê menos valor às coisas terrenas, às coisas materiais. Não se apegue tanto a essas coisas. Procure conhecer a Deus. Procure ver, voltar seus olhos para Cristo, voltar seus olhos pelo amor de Cristo, voltar seus olhos para a cruz. Olhe para a cruz, que você irá dar valor mais às coisas terrenas. Se você dedicar todo o seu tempo, toda a sua vida nas coisas terrenas, você não vai conseguir visualizar, você não vai conseguir imaginar o quão grandioso é as coisas que Deus preparou na vida eterna para você, para mim. Então a gente precisa investir mais nosso tempo naquilo que é eterno. Não invista seu tempo nas coisas passageiras. As coisas passageiras já dizem, elas passam. Invista no que é eterno. No que é eterno. A eternidade é para mim, é para você, mas não é aqui. Porque a gente pensa que a morte é o fim, mas a morte não é o fim. A morte é o fim aqui na terra, mas é a sua passagem para a eternidade. Para a eternidade, para a casa que o Senhor preparou para mim e para você. Precisamos ter sempre em mente a visão das coisas terrenas. Perdão, terrenas não, eternas. Ter visão das coisas eternas. Isso que precisamos guardar em nossa mente. Precisamos trabalhar isso na nossa mente, as coisas eternas, as coisas que Deus preparou para nós. Como será, você já se perguntou, né? Como assim, muita gente, eu já me perguntei, como será a eternidade com Deus? Nosso cérebro não é capaz de imaginar, de mensurar isso. Ele é pequeno. Ele só consegue ver aquilo que está à nossa frente, ele só consegue ver as coisas que estão aqui. Mas ele não consegue imaginar como será a nossa eternidade com Deus. Ele não consegue compreender tão grandioso, tão maravilhoso será a nossa eternidade ao lado de Deus. Vamos ler em 1 Coríntios
2:9, que vai nos dizer: este é o significado das Escrituras, que dizem que nenhum homem jamais viu, ouviu, nem imaginou que coisas maravilhosas Deus preparou para aqueles que o amam, que amam ao Senhor. A gente não consegue imaginar, a gente não consegue mensurar as grandiosidades que Deus já preparou para nós. Eu não consigo imaginar o quão grande coisas Ele fez para mim. Eu só sei que meu cérebro quer viver eternamente, mas eternamente não é aqui. Um dia você vai estar preparado para aquele dia que Jesus vai te convidar e dizer: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para você desde a criação do mundo. Isto está em Mateus 25:34. Você vai estar preparado para esse grande dia que Jesus vai te chamar: bem-vindos, benditos do meu Pai. Entre para o reino que já está preparado para você desde a fundação do mundo. O plano de Deus para a nossa vida, ele envolve muito mais do que apenas algumas décadas que vivemos aqui na Terra. Ele envolve muito mais que isso. Apesar da nossa mente só conseguir ver, só conseguir imaginar os dias aqui na Terra, os anos, as décadas, né, que a gente pode viver aqui, mas Deus tem preparado muito mais para mim e para você. Ele tem preparado uma morada, a eternidade ao lado dele. A Bíblia diz em Salmos 33:11, o Senhor planeja, o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. Então, o que Ele planejou para você vai durar para sempre. Para sempre aquilo que Ele planejou para você. É por isso que o importante é a gente descobrir o nosso propósito. O propósito que o Senhor preparou para mim, para você. É preciso descobrir esse propósito. Porque com o seu propósito de vida, com você sabendo o seu propósito que Deus preparou para você, você vai conseguir ver a eternidade com outros olhos. Em Eclesiásticos 7:2 diz: melhor é ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa, pois a morte é o fim para todos os homens. Que os vivos reflitam nisso em seu coração. Porque quando a gente vai numa casa que há luto, há tristeza, você vê vários sentimentos de emoções surgindo naquele lugar. Os sentimentos estão à flor da nossa pele. Então, mas para a gente que está aqui, é preciso refletir e pensar: como eu tenho me preparado para a eternidade? Como eu tenho me preparado para quando chegar esse meu dia? Quando chegar o meu dia, eu vou estar próximo, eu vou estar afastado de Deus. Então, esse dia precisa existir na sua vida. Esse pensamento precisa existir no seu coração. Você precisa se preparar todos os dias para a eternidade. Você precisa viver, você precisa buscar como se fosse o seu último dia aqui na Terra. Você precisa ter isso em mente. Como eu tenho me preparado para a eternidade? Eu tenho vivido para ter uma vida próxima de Deus ou afastada de Deus? Então, no dia do luto, a gente vai chorar, porque a gente perdeu algum ente querido, alguém próximo, um amigo. A gente perdeu alguém querido. Mas que não pense que foi o fim, porque ali é só uma passagem. É uma passagem da vida terrena para a vida eterna.
A nossa preocupação tem que ser como eu tenho preparado os meus dias, como eu tenho vivido aqui na terra. Eu preparei esse dia porque o meu dia vai chegar. A gente às vezes não quer pensar nisso, mas a gente precisa pensar nisso. Para poder a gente pensar nisso, a gente precisa pensar que a gente vai viver eternamente depois disso. Aqui é só uma passagem. Nós precisamos falar mais sobre isso, sobre a eternidade. Aqui é passageiro, tudo aqui passa, tudo aqui vai passar. A única coisa que não vai passar aqui é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que Ele tem a eternidade para mim e para você. Então se prepare para viver a eternidade. Não ache que você está aqui só por mero acaso. Não viva por viver, mas viva buscando a eternidade todos os dias. Volte os seus olhos para a eternidade. Faça arder isso em seu coração. Faça arder no seu coração se você tem vivido da maneira que Deus quer que você viva, que coisas que vai te aproximar dele ou se vai te afastar. Traga isso em sua mente. Pense, a morte não é o fim, ela é apenas uma passagem para a vida eterna. A Bíblia vai nos dizer, em Hebreus 13:14, este mundo não é a nossa pátria. Nós não estamos aqui aguardando, nós estamos aqui aguardando a nossa pátria eterna no céu. Então a palavra de Deus está recheada, dizendo que aqui não é a nossa morada. Aqui não é a nossa morada. A nossa morada é um lugar que não há dor, não há tristeza, não há doença. A nossa morada é um lugar de paz, de amor, de felicidade, aonde você vai estar contemplando tudo aquilo que Deus preparou para você desde a fundação do mundo. Essa é a nossa morada. Essa tem que ser a sua busca, essa tem que ser a sua visão. Você tem que estar aqui se preparando para esse dia, para o dia que o Senhor, que Jesus vai falar, entre benditos do meu Pai. Vamos ler 2 Coríntios 5:6. 2 Coríntios 5, versículo 6. Portanto, estamos sempre confiantes, sabendo que, enquanto presente nosso corpo, estamos ausentes de Deus. Então, precisamos ter sempre isso em mente. Que enquanto estamos aqui, nós estamos distantes de Deus. Estamos nos preparando para um dia estar presente a Ele. Mas enquanto nós estamos aqui, nós estamos distante dele. Mas precisamos nos preparar para um dia estar presente. Então, é necessário que todos os dias o assunto seja preparar-se para nossa eternidade. Então, esse é o final do nosso vídeo e o nosso pensamento do dia, né? O pensamento do seu propósito para o dia de hoje vai ser, o nosso tema é: há muito mais na vida do que apenas o aqui e o agora. Esse é o tema da nossa passagem. Há muito mais que isso, do que o aqui e o agora. O versículo para meditar, para memorizar no dia de hoje vai ser: este mundo está desaparecendo juntamente com tudo o que ele almeja.
Se você faz a vontade de Deus, viverá para sempre. Isso está em 1 João 2,17. E uma pergunta para você se fazer hoje. Já que fui feito para a eternidade, qual a única coisa que hoje devo parar de fazer e qual a única coisa que devo começar a fazer? Se faça essa pergunta. O que você tem feito que você vai precisar parar e o que você não fez e vai precisar começar a fazer? Essa é a pergunta para você se fazer hoje. Se esses vídeos têm feito sentido para você, de viver uma vida, de como viver uma vida com propósito, não um propósito meu, mas o propósito de Deus, nem um propósito seu, comenta aqui abaixo do vídeo e compartilha com um amigo, tá? Então eu finalizo hoje com um grande beijo no seu coração e que a gente possa vir refletir sobre algo que a gente não gosta de pensar, mas que se faz necessário. Se faz necessário a gente pensar e se preparar para a eternidade. Que Deus continue abençoando sua vida e que você tenha um excelente dia. Que aonde você colocar a planta dos seus pés, a presença do Espírito Santo seja notada através da sua vida. Que não seja você, que as pessoas vejam você, mas sinta Jesus na sua vida. Amém? Beijo.